Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Já fazia um tempinho que eu não gravava um vídeo aqui no canal e confesso para vocês que tem sido uma correria. Então, por conta disso, a gente tem labutado aí para trazer sempre vídeos novos, mas às vezes o tempo não permite. Muito bem, hoje nós vamos trazer uma pergunta interessante acerca do Espírito Santo, batismo com fogo. O que seria esse batismo com fogo? Algumas pessoas imaginam que é falar em línguas, pular, rodopiar, cair na presença do Senhor, como alguns preferem dizer. Será que isso é o batismo com o Espírito Santo? Será que isso é o batismo com fogo de que fala o livro de Mateus no capítulo 3? Nós vamos então responder esta pergunta hoje. Fica com a gente até o final. Fala sério, pastor. Eu sou Jeremias Cerqueira, moro em Coração de Maria, Bahia, e tenho uma dúvida baseada no capítulo 3 de Mateus. João Batista, ele faz um discurso ali que Jesus Cristo é o Messias e que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Que batismo com fogo é esse que João Batista fala? E existe evidência de que eu hoje sou batizado com o Espírito Santo e com fogo? Fala sério, pastor. Muito obrigado, meu amigo Jeremias, por sua pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante, um tema, eu diria, até um pouco polêmico. E nós vamos tratar com muito respeito aqueles que pensam diferente naturalmente, mas eu quero trazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, ou pelo menos uma visão exegeticamente mais coerente acerca deste assunto, tá bom? O texto que você mencionou está em Mateus capítulo 3 e o verso 11, quando João Batista diz assim, olha, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Então algumas pessoas elas entendem assim, pastor, nós temos então aqui dois tipos de batismo, ou melhor, três, né? Nós temos o batismo com água, o batismo com o Espírito e o batismo com fogo. E que tanto o batismo é esse? Qual a diferença entre o batismo com água, batismo com Espírito, batismo com fogo? O batismo com fogo é esse movimento que se vê nas igrejas pentecostais e neopentecostais? Seria isso o batismo com fogo? O batismo com o Espírito seria o falar em línguas, pular na presença do Senhor, como eu já falei na introdução, né? Rodopiar, cair pelo chão. O que seria isso? Olha, eu quero trazer novamente para vocês a indicação desse material, um conteúdo muito bom, um comentário bíblico adventista. Ele você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira. É uma série aí de mais de 9 volumes e um material assim fantástico, sabe? E o que diz aqui quando fala acerca deste assunto? O batismo com água você já sabe, é o batismo bíblico, aquele que vem da origem, a palavra batismo vem da origem grega baptizo, que quer dizer mergulhar em água, afundar em água. Esse, portanto, é o batismo bíblico. Mas vamos entender aqui o que seria esse batismo com o Espírito e com fogo. Aqui, quando trata do tópico Espírito Santo, diz assim, os judeus estavam familiarizados com esse termo. Davi orou, nem me retires o teu Espírito Santo, né, o teu Santo Espírito. Isaías disse que Israel contristou, entristeceu o Espírito Santo, isso está em Isaías capítulo 63. E que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, conforme também Isaías apresenta no capítulo 61 e o verso 1. João parece não ter enfatizado o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2 e o Atos capítulo 19, verso 2 a 6, onde você vai perceber ali que vários discípulos de João já tinham sido batizados, né, com o batismo nas águas, mas não tinham tido conhecimento, né, acerca da pessoa do Espírito Santo, e então eles foram inclusive rebatizados, conforme eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre este assunto. João, a temática dele era falar de arrependimento, né, trazer as pessoas para um arrependimento, uma mudança de vida.
Mas parece que não era a ênfase de João fazer o batismo com o Espírito Santo, não é? Até porque quando Jesus Cristo viesse, segundo a própria palavra de João, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente vai perceber que esse batismo com o Espírito Santo seria a presença do Espírito Santo atuando na vida do crente, daquele que crê, daquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando Jesus ele inicia o seu ministério e ele é batizado por João, imediatamente acontece um fenômeno. O céu meio que se abre, né? Uma luz muito forte, ali desce uma pomba sobre Jesus, e a Bíblia diz que era o Espírito Santo, em forma de pomba, e o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então você vê ali, na sequência, isso vai estar ali no final do capítulo 3 do livro de Mateus, no verso 1 do capítulo 4 já diz assim, olha, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ou seja, a gente vê uma relação íntima entre o batismo de Jesus e a condução de Jesus pelo Espírito na sequência. É como se não. É o que acontece quando alguém ele é batizado nas águas, recebe também o Espírito Santo que vai conduzir esta pessoa. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo por toda a sua vida. O Espírito Santo atua na vida daquele que é batizado também ali nas águas. Então, que fique claro, o batismo do Espírito Santo não tem necessariamente a ver com uma ação específica de falar em línguas, até porque falar uma língua diferente é um dos dons do Espírito Santo que ele concede a alguém. O Espírito Santo ele concede muitos dons. E Paulo fala acerca desse assunto. Paulo diz, olha, eu até queria que vocês falassem línguas, mas queria muito mais que vocês profetizassem, que vocês pregassem a palavra, não é? Que vocês... Então, Paulo ele faz questão de enfatizar que existem outros dons. Dons que poderiam ajudar muito mais a igreja, no contexto em que Paulo falou ali aos Coríntios, dons que poderiam ajudar muito mais a igreja do que o falar em línguas, porque o falar em línguas foi uma necessidade. Tinha pessoas de vários lugares, em Atos capítulo 2, e não tinha... os discípulos não tinham a capacidade de falar naqueles idiomas, e o Espírito Santo então os capacitou para que pregassem em vários idiomas diferentes, para que aquelas pessoas recebessem a palavra, voltassem para os seus países e pregassem o evangelho. Então foi uma necessidade. Paulo diz, olha, tem outros dons. Okay? Então o sinal de que alguém recebeu o Espírito Santo não é falar em línguas. Se Deus quiser que você fale uma língua diferente, ele vai lhe capacitar para isso, se for necessário. Agora vamos ao batismo com fogo, que foi a pergunta do nosso amigo. E aqui o tópico, quando fala sobre o batismo com fogo, diz assim: água e fogo são dois grandes agentes naturais purificadores. Então é apropriado que ambos sejam usados para representar a regeneração do coração. De modo similar, são os dois grandes agentes pelos quais Deus purificou ou purificará esta terra do pecado e de seus pecadores. Interessante, né? Deus purificou a terra lá no dilúvio e no final será com fogo. A gente vai perceber essa relação. Se os seres humanos com persistência se apegam ao pecado, serão por fim consumidos com ele. Quão melhor é permitir que o Espírito Santo realize a obra purificadora agora, enquanto ainda há graça. O ser humano será limpo do pecado ou destruído com ele. Paulo disse, a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 13. Não se sabe ao certo em que sentido Cristo batizaria com fogo. Então, nós vamos trabalhar uma probabilidade e eu acredito que essa daqui, da questão da purificação, tem uma relação muito, muito interessante, mas o Pentecostes também parece ser algo que cumpre esta palavra, esta profecia. Essa afirmação talvez se refira ao Pentecostes, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, com a forma simbólica de fogo, conforme Atos capítulo 2, verso 3 e 4, e foi justamente quando aquilo que eu mencionei, se percebeu a necessidade da pregação do Evangelho para as muitas pessoas. E é por isso que alguns fazem essa associação, né? Eles receberam o Espírito Santo e aí foram vistas sobre ele como que línguas de fogo, e aí agora eles saíram para pregar. Portanto, logo o batismo com fogo ou o batismo com o Espírito Santo falar em línguas. As pessoas fazem associações
baseados na lógica, né? Mas como dizia um professor meu, a lógica nos permite errar com segurança. Então, o texto bíblico ele deve ser avaliado não somente usando a lógica, mas usando a coerência com o próprio contexto. Não é? E diz mais aqui, também pode se referir ao fogo dos últimos dias, como se pode entender pelo paralelismo com Mateus capítulo 3 e o verso 12, que diz assim, Mateus capítulo 3 e o verso 12, em sua mão tem a pá, logo na sequência, quando diz que ele batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo, diz assim, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá o celeiro ao seu trigo e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. E aí dá aquela ideia traz uma ideia assim de juízo, ok? E aí ele diz aqui, olha, também pode se referir a este tipo de fogo, né? O fogo dos últimos dias, como se pode entender por Mateus capítulo 13 e o verso 12. Pode se referir também à graça de Deus que purifica a alma ou às provas de fogo que, segundo Pedro, os cristãos experimentariam. Talvez as palavras de João Batista incluam mais do que um aspecto do simbolismo bíblico com relação ao fogo. Então, aqui traz várias possibilidades, múltiplas possibilidades, né? Pode ser as provações, pode ser o fogo dos últimos dias, pode ser uma referência ao Pentecostes, ou, por que não, todas estas coisas juntas como sendo uma referência a esse batismo com fogo. Não é? Então, o fogo é esse agente purificador. A pessoa que ela aceita Jesus Cristo, ela vai sendo purificada, vai sendo transformada, sua vida vai modificando, vai melhorando, vai crescendo. Não é? Então, eu penso que estas são excelentes possibilidades que nós temos no texto e extraindo do próprio contexto bíblico, eu acredito que seria, então, possibilidades bem reais para a interpretação do batismo com fogo, do batismo com Espírito e o batismo com água. Eu espero ter ajudado, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.